Vamos seguir? Artigo 4º aqui, emendando um vídeo já no outro. A gente não viu, eu não falei aqui, mas são 16 horas e 23 minutos de um sábado, 6 de outubro de 2018. Tempo nublado aqui pela janela, dá pra ver aqui da sala aqui de casa. Dia frio aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Mas não podemos perder tempo não. As crianças estão dormindo. 4 horas e 19 minutos. Assim que acordar, a gente vai levar a criança para passear. Mas enquanto eles não acordam, a gente vai seguir lendo aqui a letra 666, porque, como a gente diz, cai em prova e a gente tem que saber. Continuando, artigo 4º. Todos quanto participem da licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se referem o artigo 1º, têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. O parágrafo único do artigo 4º vai falar o seguinte aqui, ó. O procedimento, deixa eu colocar aqui. O procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Artigo 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, que é o que? O real. Ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração no pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. Aqui vale fazer um comentário do seguinte aqui, ó. Nas licitações internacionais, os preços poderão ser cotados em moeda estrangeira conforme o artigo 142, que está aqui, ó. Aqui, ó, artigo 42, parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente poderá fazer o licitante brasileiro. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Continuando aqui no artigo 4º, que a gente já leu, artigo 4º não, artigo 5º, perdão. Artigo 5º aqui a gente viu aqui que todos os preços serão expressos em moeda corrente nacional. E aí a gente já viu aqui a questão das licitações internacionais. E agora vamos para o parágrafo 1º. Os créditos a que se refere esse artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que eles preservem o valor. Parágrafo 2º do artigo 5º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias a que atenderam aos créditos a que se refere, ou seja, vai corrigir o preço e esse valor que foi corrigido vai ser colocado na mesma dotação orçamentária da compra original. Parágrafo 3º. Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes das despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2 do artigo 24, sem prejuízo de que dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis contados da apresentação da fatura. E aí vamos só contextualizar o seguinte. Recentemente teve um decreto do governo federal esse ano, 2018, que atualizou os valores dos limites para as leis e licitações. Isso aí a gente vai ver lá na frente, mas aqui só para poder contextualizar aqui o parágrafo 3º do 5º, o que vai falar aqui, ó. O limite de que trata o artigo 24, inciso 2, é o que? 17,6 mil, que é o que? É o valor do valor da regra da licitação da modalidade convite, que está lá previsto para os demais serviços, porque tem a regra que a gente vai ver lá na frente, que é para obras e serviços de engenharia, e para os demais serviços. Os demais serviços, antigamente a regra era 8 mil, que era o valor inicial da modalidade de convite, agora foi ajustado e está em 17,6 mil. Então vamos ler aqui o parágrafo 3º do 5º já com essa informação. Observado o disposto no caput, aqui que a gente já viu aqui, que os preços estarem em moeda corrente nacional, os pagamentos decorrentes de despesas que não ultrapassem 17,6 mil,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis contados a apresentação da fatura. Agora acho que dá para poder aqui amarrar toda a contextualização. Artigo 5º-A, que foi incluído na lei em 2014. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. E aqui a gente também tem que ver o artigo 179 da Constituição Federal. Lá fala o que no 179? Fala o seguinte, deixa eu colocar aqui para a gente poder ver. Artigo 179. A União, os Estados, o DF e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. E aí tem o seguinte, só para a gente poder também deixar claro aqui no vídeo. A Lei Complementar 123 de 2006, conhecida como Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a essas empresas nas aquisições públicas. Ou seja, o que vai estar falando aqui que a gente vai poder resumir isso aqui, A referida lei apresenta as regras diferenciadas para a contratação de ME e EPP. E quais são elas? Vamos colocar aqui, Tem 3 regrinhas. Primeira regrinha. Prazo de 5 dias úteis, prorrogável, para comprovar a regularidade fiscal, que deverá ser exigida somente na contratação e não como condição para a participação na licitação. Segunda regrinha aqui, diferenciada para a contratação de ME e EPP. Preferência na contratação quando houver empate, assim considerado mesmo quando o preço da ME ou EPP for até 10% superior ao menor preço. E no caso aqui, só para deixar claro, 5% no caso de pregão. E aí, quando houver empate aí nessa situação, a ME ou a EPP poderá apresentar novo preço inferior à proposta vencedora. E mais um critério aqui que está lá previsto como regra diferenciada para a contratação de ME e EPP é o seguinte, Poderá haver licitação exclusivamente para ME e EPP, em quais casos aqui? No caso de licitações de até 80 mil, exigindo a subcontratação de ME e EPP sem limite. Também é o seguinte, poderá haver licitação aqui, estabelecendo cota para ME e EPP na aquisição de bens divisíveis até 25%. E também outra regra que poderá haver licitação para ME e EPP é o seguinte aqui, com prioridade de contratação para ME ou EPP locais, admitindo preço até 10% superior. Então aqui são 3 regrinhas aqui que a legislação apresenta para contratação diferenciada no caso de ME e EPP. Agora a gente vai ter o artigo 6º. O 6º também é grande, cheio de detalhes, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou está com 8 minutos, vou dar uma quebrada aqui nesse vídeo aqui. A gente vai começar o 6º e depois aqui ver o 7º, porque são 2 artigos com bastante definição e que essas definições caem em prova e é bom deixá-las bem claras aqui, beleza? Voltamos já, num piscar de olhos.